Olá, estudantes do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula do componente de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da arte popular. Hoje vamos para 20.1. Isso mesmo, estudantes, já estamos chegando quase na metade da unidade 2. Estamos avançando nos estudos. Cada aula trago para vocês aí conhecimentos, então, as várias linguagens da arte. Estudantes, estão prestando atenção com o seu caderno aí, fazendo anotações dos temas mais importantes da nossa aula de arte. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos dar início, sem delongas. Vamos dar início à aula 20.1, Arte Popular, parte 3. Como eu disse, nós iríamos estudar várias aulas com o tema Arte Popular. Em cada aula estamos abordando o tema. Nesta aula iremos falar sobre artes cênicas, como as danças e músicas folclóricas. Essas são as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade, né? Cada aula eu trago uma habilidade, são as habilidades gerais. Então, estudantes, vocês precisam posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo, presente nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta os seus contextos de produção e de circulação, certo? Então, cada aula vocês vão desenvolvendo o senso crítico, também a análise, observação, né, das produções artísticas, culturais de cada sociedade, né? Das diversas sociedades. Então, queridos, vamos falar aqui sobre o que é folclore. Então, vocês devem estar pensando, o que é isso, professora, folclore? O que tem a ver com a arte, né? Com o componente de arte? A imagem aqui já traz um pouquinho aí dos mitos da nossa, os mitos nacionais, ou seja, alguns são regionais, são mais destacados em algumas regiões, como a do Boto. Então, várias histórias vocês conhecem, Saci Pererê, enfim. Então, vamos ao conceito sobre o que é folclore. É um conjunto das criações culturais de uma comunidade baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente. É representativo de sua identidade social. Então, o folclore, estudantes, está relacionado à cultura popular, certo? São histórias, mitos, geralmente repassado de geração para geração, relacionado ali àqueles saberes da cultura local. Então, a palavra tem origem no inglês, folclore, né? Folclore, não estou pronunciando, faz tempo que eu não estudo inglês, mas significa o quê? Sabedoria popular. E a palavra, então, ela é formada com a palavra folk, que é povo, e lore, sabedoria. Então, sabedoria do povo, está relacionado à sabedoria popular, certo? Então, vamos seguir, falar um pouquinho mais sobre o folclore. Aqui uma imagem que retrata aí também alguns mitos, né, tanto das culturas tradicionais aqui da Amazônia, como comunidades ribeirinhas. Muitas dessas histórias são contadas também, nós conhecemos, né, nos materiais didáticos, livros de história, esses mitos, e também da cultura indígena. Então, queridos, o folclore engloba toda atividade popular, né? Toda atividade popular. Tanto suas técnicas, tradições e também as inovações que estão incorporadas no fazer artesanal e seus ambientes. Então, envolve aí também as questões, né, de produções, seja da literatura, seja o artesanato, que envolve as tradições culturais da comunidade. Também está relacionado às festas populares, né? Essas festas, geralmente, elas ocorrem com as atividades agrícolas, como plantio e colheita dos alimentos. Muitas dessas festas, elas estão relacionadas à agricultura, certo?
Então, por exemplo, festa do milho, festa de São João, tanto a agricultura também como a religião. Muitas festas, muitas danças folclóricas brasileiras, elas estão relacionadas, então, seja a cultura popular, como a religião, as atividades agrícolas desenvolvidas em certas regiões, né? O período da colheita, do milho, tem a festa do milho, tem a festa do feijão, enfim, depende de cada região. Então, por isso, nós temos alguns mitos, algumas histórias que são nacionais, né? Que é conhecida de nível nacional, porém algumas estão relacionadas à regionalidade, né? Depende de cada região, da cultura daquele povo ali, onde nasce esses costumes, né? Essas tradições aí folclóricas, certo? Então vamos voltar para o texto, vamos dar sequência aqui na leitura. Então, o folclore está relacionado aos ancestrais, né? Às pessoas, os nossos antepassados, que vem desde a antiguidade, né? É um período bem distante, que foram substituídos pelo catolicismo, como eu já disse. Muito dessas festas são festas direcionadas aos santos e aos santos da Igreja Católica. As mais conhecidas são a natalina, que é a festa do Natal, festa junino ou festa junina, que são as danças, período também de junho, geralmente acontece em junho, que são as festas também de santo, né? Então, tudo isso relaciona à vivência, aos saberes e prática da vida no campo e as festas dos santos como Santo Antônio, João e Pedro. Olha aí que interessante, né? Então, o nosso folclore está ligado a esse conjunto de tradições culturais. Então, vamos começar aqui, estudantes, já respondendo perguntas, né? Um quiz para vocês. Ah, professora, eu não gosto de responder o quiz, mas é interessante e divertido, porque sempre são questões de temas que eu já trabalhei com vocês, tá? De aulas anteriores, temas que trazem uma curiosidade. Então, vamos ver o quiz desta aula que eu trouxe para vocês. Vamos ver se vocês estão atentos e se vão conseguir acertar. Vamos lá, então? Vamos para a questão. Então, quando que é comemorado o Dia do Folclore? Estamos falando do folclore, então temos algumas datas aí. Aí vamos ver se você consegue acertar. Será que é o dia 26 de julho, 17 de setembro, 22 de agosto ou 15 de outubro? Lá no ensino fundamental, geralmente, a professora trabalha com vocês o Dia do Folclore, na semana, geralmente, as professoras trabalham aí alguns mitos, certo? Para vocês conhecerem. Então, por que foi criado esse Dia do Folclore? Para que haja pesquisas, estudos, né? Sobre os mitos, sobre as histórias repassadas aí de gerações em gerações, que a gente tem esse olhar, né, para a nossa cultura, porque envolve tudo. Envolve música, danças, produções artísticas, certo, queridos? Então vamos lá, vamos ver se você acertou esse quiz. Vamos lá. E é esse mês, olha, mês de agosto, né? Então, 22 de agosto é o Dia do Folclore. Foi criado devido a esse objetivo. Foi em 1960 criar o Dia do Folclore, com esse sentido de dar mais atenção à nossa cultura, certo? Então vamos lá, vamos para o próximo quiz. Vou trazer outro para vocês. Próximo quiz. Normalmente, como o Curupira é descrito? Então eu trouxe já um mito, né, do Curupira. Vamos ver se vocês conhecem. Já ouviu falar do Curupira? Mas quando eu era criança eu via muita história, eu ficava pensando, será que existe mesmo? Saci Pererê, eu tinha medo. Será que existe mesmo, né, esse ser aí, iluminar, esse ser mágico, né? Poderia ter sentido aí. E o Curupira não é diferente. Então vamos ver, será que o Curupira é uma cobra de fogo que protege a floresta? Ou um garoto de 12 anos com os pés virados para trás e sempre em cima de seu cavalo? Ou um garoto de cabelos vermelho fogo, normalmente nu, ágil e
A principal característica dele é os pés virados, que serviram para despistar caçadores. Menino de uma perna só, de uma só perna, né? Então vamos lá a resposta. Vamos ver se vocês acertaram. Letra C, isso mesmo. A letra B confunde um pouquinho, né? Mas é sim um garoto de cabelos vermelhos, que sempre está nu, né? Nas histórias ele aparece que ele é nu, ágil, e principal característica é os pés virados para trás, no sentido de enganar os caçadores, né? Que na floresta há muitos caçadores que matam os animais. O curupira tem esse sentido de que ele despista, né? Com os pés ali, ele atrai os caçadores para uma direção diferente, né? Uma direção errada, para não caçar os animais da floresta. Muito bem, queridos, parabéns para quem acertou, para quem lembrou aí as características desse mito aí do curupira. Então vamos para a tela, vamos ver o que eu tenho mais para vocês aqui. Danças folclóricas, então vamos falar um pouco das danças, né? Vocês conhecem muito dessas danças, então vamos destacar algumas aí. As danças folclóricas, estudantes, elas são caracterizadas por um conjunto de danças sociais, né? Eu já venho falando em outras aulas sobre essas danças brasileiras, né? Da cultura brasileira. Elas são peculiares de cada estado brasileiro, também oriunda de antigos rituais mágicos e religiosos. Então, há sempre a relação com mitos, histórias contadas, né? Os mitos já são histórias inventadas, mas geralmente pode ter ali um cunho de verdade ou não, vai depender muito, viu? E também religioso. Elas possuem diversas funções, como comemorações religiosas, homenagens, né, a santos, a algum contexto histórico, cultural. Pode ser também com o objetivo de agradecimento, saudações e forças espirituais. Esses são objetivos das danças folclóricas. Eu trouxe algumas para vocês. Nós conhecemos muito aqui na região amazônica, como Bumba Meu Boi, tanto aqui na região amazônica como também no Nordeste. Então, observe aí, são várias. O samba de roda também é um estilo de dança, né, muito peculiar à cultura brasileira, à cultura afro-brasileira. Frevo, geralmente são estilos de dança lá de Pernambuco. Então, como eu já havia falado, alguns estilos estão relacionados à região, né? Maracatu, carimbó, catira, chachado e muitas outras danças. Quadrilhas que há em todo o Brasil, né? Quadrilha ocorre em praticamente todas as regiões do Brasil, porque são uma dança em comemoração ao santo. Aí todas as igrejas católicas, então, comemora o Santo Antônio, e é nesse período, então, tem muitas manifestações das danças como quadrilha. Seguindo aqui, aqui só essas imagens que retratam um pouco mais dessas danças. Aí vocês observam que tem características específicas para cada estilo de dança, regiões, né? Então o figurino vai variar muito. Então, geralmente aqui nós observamos que é uma dança do sul, do nordeste, vai ter características próprias lá da cultura nordestina. Aqui a imagem mais ampliada para vocês. A dança do boi bumbá, nós falamos, Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, aqui na região amazônica, que ocorre todo ano também, somente em Manaus, né? E no período de festas juninas ocorrem muitas danças com a junção, né, do Bumba Meu Boi e as festas, né, as quadrilhas, as danças em comemoração ao Santo Antônio. Vamos falar um pouquinho de algumas danças relacionadas, então, a cada região, como a ciranda de Roraima, que são cantigas de roda, originárias, então, da Espanha e Portugal. Em Roraima é muito comum esse estilo.
e é muito apreciado pela comunidade, somente em época das festas populares. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês aí dessa dança que é a ciranda. Olha aí o figurino das mulheres, muito colorido, muita ornamentação aí para enfeitar, né, o corpo, e também, com certeza, muitas coreografias. E carimbó. Carimbó é típico do Pará. Isso mesmo, o nome da dança vem do tupi, que significa tambor, com o qual se marca o ritmo e o curimbó. E aqui nós observamos que o figurino são saias bem rodadas, coloridas, e há sempre ali o par, né? Essa dança ela pode ser feita só com coreografias, né? Tanto com mulheres e homens. É muito legal, já fiz apresentação de dança com alunos na escola, com esse estilo aí do carimbó. Marujada, um outro estilo que é típico do Acre. Só o nome, né? Marujada tem a ver com marujo. Olha as roupas aí, os figurinos aí dos dançarinos, das dançarinas. Então, ó, ela representa a importância das embarcações fluviais no contexto cotidiano do acreano, nos anos 40. Então, uma região que há, né, muitas embarcações ali ao rio, muitos trânsito de embarcações no rio, então está relacionada à cultura aí do povo acreano. Aqui, falar um pouquinho sobre as principais danças folclóricas, né? Já trouxe algumas, mas as características dessas danças. O Brasil, nós sabemos que possui muitas danças, né, estudantes? Vocês sabem, vocês conhecem muitos estilos de músicas e danças, cada vez vão surgindo mais. E elas representam o quê? As tradições e as culturas de determinada região. Então, varia muito, nós sabemos que o Brasil é um país muito amplo, né? Uma diversidade cultural muito ampla. E observamos de região para região características assim peculiares, né, de cada localidade. Como no Nordeste, vários estados do Nordeste, que são muitos estados, apesar de estarem ali numa mesma região, ainda possuem muitas características diferentes, né, de um estado para outro. Nós observamos isso. As músicas, danças, a culinária, né, os saberes, as práticas das pessoas, até na linguagem, varia muito a linguagem no Nordeste, né? O pernambucano tem uma linguagem diferente por exemplo, do baiano, né? Apesar ali que estão todos ali no estado, na região Nordeste, então há muita variação linguística. Isso por quê? Depende de quem foram os colonizadores, né? Quem foram as pessoas que vieram, né, por exemplo, da Europa e que permaneceu ali essas linguagens, né, tradicionais, essas linguagens dos antepassados. Então, nós temos no Sul um estado com muitas migrações de pessoas alemãs, né, pessoas de países com uma cultura muito peculiar, né? Então, é diferente também a linguagem. E aqui do Norte, há essa variação ainda, porque aqui recebemos mais pessoas ainda de vários estados do Brasil, como Nordeste, do Sul. Chegou aqui, encontramos o que nós encontramos? Um caldeirão cultural, muitas misturas, e nós temos as nossas características próprias, porém conseguimos identificar quando uma pessoa veio do Nordeste, né? Veio do Nordeste, da Bahia, veio do Sul, a gente percebe que é muito nítido, né? Ali a postura, os comportamentos, as atitudes, as ações da pessoa está relacionado também a essa cultura, certo? Então vamos voltar para o texto, vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre as danças folclóricas. Então, estudante, elas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana, não podemos esquecer, fomos colonizados, né, por europeus, portugueses, espanhóis, né, vários países ali da Europa, porém nós já tínhamos aqui no continente americano, na América do Sul,
milhares de comunidades indígenas. E a africana, que vieram também na condição de escravo. Muitos vieram naquele período da colonização, em 1500, na condição de escravo. Então houve o quê? Essa fusão. Fusão quer dizer o quê? A mistura, né, de todas essas culturas. Então, as danças folclóricas são celebradas em festas populares, caracterizada por músicas, figurinos e cenários representativos aí da comunidade. Aqui mais imagem dessas festas: samba de roda, frevo é lá de Pernambuco, samba da Bahia, e as roupas, os figurinos aí estão de acordo, né, a esse estilo aí de dança. Maracatu, quadrilha. O maracatu aqui é um outro estilo também. Eu não estou lembrada em qual região, é a Bahia também, se não me engano, é Bahia. Maracatu, quadrilha, como eu disse, ocorre em quase todos os estados do Brasil. E baião também é muito do Nordeste também, de várias regiões do Nordeste. Vamos conhecer agora um artista muito importante da música brasileira, né, do folclore brasileiro, da música nordestina, que é Luiz Gonzaga. Talvez muitos de vocês, jovens, não conheçam, né, Luiz Gonzaga, porque ele já faleceu. Ele nasceu em 1912, faleceu em 1989. Então foi um artista assim, pernambucano, né, que contribuiu muito aí para ampliar aí a música brasileira aí com muita qualidade, com muita dedicação a expressar a cultura nordestina. Muito legal. Então, vamos ler um pouquinho sobre a biografia. Aí vocês estão vendo a foto. Ele sempre se apresentava assim, com esse chapéu nordestino, de nordestino mesmo, e com seu instrumento que ele tocava muito bem, né? Tinha uma habilidade para tocar esse instrumento. Então, ó, ele sanfoneiro, né? É sanfona esse instrumento aí. Sanfoneiro, compositor popular, grande divulgador do baião, do xote e do chachado. Por isso ele é popularmente conhecido como o rei do baião. Olha aí. Então, Luiz Gonzaga, o nome, né? Luiz Gonzaga do Nascimento, o nome completo dele. Então, ele faleceu, como eu já disse, e tem todas essas habilidades aí. Ele cantava, também compositor de música, sanfoneiro, e ficou conhecido como o rei do baião. Então, um artista aí nordestino, do folclore brasileiro, das músicas, das raízes brasileiras, das raízes, né, da nossa cultura. Foi alguém que se dedicou muito a essa arte, né, da música. Então, queridos, vamos falar agora um pouquinho das músicas folclóricas. Falamos das danças, um pouquinho dos mitos. Vamos, então, para as músicas. Então, quais são as canções das músicas folclóricas, professora? Geralmente são canções populares, certo? Tradicionais, canções antigas, né? Que fazem parte da sabedoria popular. Isso mesmo, são canções que estão ali na comunidade, na igreja, na escola, na roda de conversa, nas festas, certo? Elas são transmitidas de tradição oral, ou seja, né, uns contam, falam, cantam, e os outros vão aprendendo. Então passa de uns para os outros, né? De pais para filho. Na maioria das vezes, o seu autor já nem foi conhecido, nem mesmo chegou a ser conhecido. Então, são músicas sem identificação do autor, certo? Essas melodias folclóricas, elas refletem o estilo local, preservam uma herança cultural regional durante longos períodos de tempo, visto que encontramos músicas muito antigas, certo? Então, músicas folclóricas são essas músicas que estão aí na boca do povo, né? Das crianças. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Deixa eu voltar aqui.
que essa imagem era só uma obra ali. Vamos já direto aqui, uma obra retratando aí o folclore brasileiro. Então, as músicas folclóricas brasileiras, um exemplo aqui, o Cravo e a Rosa. Quem de vocês já cantou essa música? Se essa rua fosse minha. Eu conheço desde criança, então faz muito tempo, né? Não sou tão velha assim não, mas conheço essas musiquinhas aí desde criança. Então, são esses os estilos aí de músicas folclóricas. São essas canções, né? Feitas aí em versos, com rimas, né? E interessante que a gente não perde nem a melodia, né? E não esquece nem a melodia. Então, as crianças aprendem na escola, os pais também cantam com seus filhos, tem nos livros didáticos, no livro de história. Então, não se perde, né, com o tempo, porque elas estão registradas aí na nossa cultura. Então, vamos ler um pouquinho aí dessas letras de música. Vamos lá, vamos para a tela. Eu não vou cantar não, porque eu sou um pouquinho rouca, não tenho voz para cantar, então não tenho essa habilidade, mas vamos só ler um pouquinho aqui, ó, dessa música. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então são músicas assim que as crianças decoram muito rápido e os professores utilizam, eu que sou professora também, fundamental, eu utilizo para alfabetizar, porque são palavras simples, palavras fáceis, né, de decorar. E essa aqui, ó, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Todas as meninas gostam de cantar essa música aí. Então, tenho certeza que vocês conhecem. Marcha, Soldado, Boi da Cara Preta, olha aí que músicas interessantes. Vou aproveitar que é mês, né? Talvez vocês não vão assistir essa aula não, né, no mês do folclore, que é o 22 de agosto, mas vou aproveitar esse período do folclore e vou apresentar essas músicas aos meus alunos que não apresentei ainda. São músicas bem legais e eles aprendem a letra muito rápido. Então, vou aproveitar esse período e trabalhar com eles. Vamos ver as principais características da música folclórica? É muito fácil as características. Ó. Por quê? São criações espontâneas, né? Simplificada e repetições nas letras, né? Muitas vezes as palavras rimam, relação com grupos regionais, constitui uma herança cultural, sofre variações dependendo da região. Pode ser que em outra região alguém reescreva essa música com novos versos, com novas palavras, né? Então, elas podem sim sofrer variação. Elas são transmitidas de geração em geração e não possuem autor, né? Ou seja, autor desconhecido, sendo uma construção, né? Uma criação coletiva. Então, cada um que consegue, a partir dessa letra de música, reproduzi-la, trazendo uma nova versão, se torna, então, uma criação coletiva. Vamos para fazer uma conexão com arte e literatura. Então, queridos, estamos aqui falando, né, do folclore brasileiro, que envolve aí músicas, danças e também literatura, isso mesmo. Não podemos deixar de falar da literatura de cordel, né, que é um estilo próprio ali nordestino. Há muitos escritores, muitos artistas ali que escrevem essas literaturas, né, cordel, assim como a criatividade, transmitindo ali por meio da escrita a cultura, saberes, as práticas, né, da população, da identidade cultural ali da comunidade. Então, muito interessante. Então, vamos aqui para a tela, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Interessante também, estudantes, lembrar que sempre no cordel, que são livrinhos, né? Livrinhos pequenos, livretos, sempre vai haver alguma xilografia, imagem da técnica de xilografia, que já falei para vocês. Já trabalhei em outras aulas, lembram? Então, o que é cordel, né? Aqui,
Exemplo que eu trouxe é o Cordel da Inspiração Cigana, por Mariana Biggio. Vamos ler um pouquinho aqui esse texto de Mariana. Eu estava num deserto, só que era feito de mar, água por todos os lados. Eu não sabia nadar. Perdida sem nenhum norte, talvez pelo medo da morte, comecei a delirar. Olha que interessante, que versos maravilhosos, né? Então sempre a rima, né? No estilo da escrita do cordel, há muita rima. E aí a temática é a cultura, né, do povo. Então, em toda a região do Nordeste, em qualquer outros estados também, mas é muito típico do Nordeste. Então, eu aproveito e trago aqui um artista muito conhecido, que é Patativa do Assaré. Muito conhecido também, ele já faleceu, né, em 2002. Então, ele foi um poeta e repentista brasileiro. Então, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Então ele escreveu muitos textos aí no estilo de cordel. Muito interessante, não é, estudante? Então, eu até trouxe aqui uma fala dele, e vocês vão perceber que na fala, a linguagem dele é muito simples. Por quê? Porque ele é um cidadão, né, que não frequentou, né, a escola, a academia, porém desenvolveu aí essa habilidade, né, de escrever versos, né, de falar versos aí com uma sintonia muito grande, né? Então ele fala aí da vida nordestina, do sofrimento do povo, né, da vida ali, somente em algumas regiões que há uma seca, né, uma região muito árida, então há muita dificuldade das pessoas para sobreviver. Então ele observava, né, o cotidiano das pessoas e escrevia, aí repassava em forma de versos, aí, utilizando o cordel. Então vamos ler um pouquinho aqui, vamos para a tela, ler um pouco da fala dele. Eu não lembro se escrevi do jeito que ele pronuncia. Vamos ver aqui. Sou matuto sertanejo, daquele matuto pobre, que não tem gado nem queijo. Então, olha a forma que ele pronuncia queijo, certo? Então, foi escrito da forma que ele fala. Nem ouro, ou seja, nem ouro, prata nem cobre. Sou sertanejo roceiro, né? Quer dizer que ele é roceiro. Eu não trabalho o dia inteiro. Estou aqui fazendo a interpretação para vocês. Que seja inverno ou verão, minhas mãos calejadas. Minha pele é bronzeada, da quentura do sertão. Olha aí, né? Ele utiliza muito a rima. Cada verso vem aí fazendo uma rima. Então, o estudante, ele projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, em 1964. Então, ele foi reconhecido a nível nacional devido a esse poema com o título Triste Partida, musicada e gravada por Luiz Gonzaga. Então, o Luiz Gonzaga, né, aquele artista, aquele cantor que eu falei para vocês anteriormente, gravou essa música. E também seus livros são traduzidos em vários idiomas. Foram tema de estudos na Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. Então, é alguém que deixou o seu legado. Aqui a imagem desse senhor, simples, porém com saberes aí muito importantes, né, para a cultura brasileira, o folclore brasileiro. Então, ele deixou o seu legado aí com as suas criações, suas produções, seu trabalho maravilhoso. Então, queridos, o sentido de estudar sobre o folclore brasileiro é dar, né, oportunidade de trazer pessoas simples, né, como esse escritor, também cantores, muitos já faleceram, já foram, mas deixaram aí, né, o seu trabalho para que possamos apreciar. Então, quando vocês viajarem, forem para o Nordeste ou para algum
local que seja fora do seu estado, vá nas feiras, conheça um museu, conheça a cultura da localidade, porque esses são conhecimentos, né? Então, nós moramos num país, né, tão amplo, com tantas regiões e culturas podemos dizer, culturas tão peculiares, né, de cada região. Então, nós precisamos conhecer, ampliar a nossa visão de mundo, de conhecimento, para que possamos também valorizar, né, a cultura do outro. Então, sempre que vocês puderem, vocês observem os escritores, os artistas locais, né, daquela região, apreciem os trabalhos, as obras de arte. A gente vem falando aí das produções também do artesanato. Então, é interessante visitar esses locais. Sempre vai ser próximo de praças, feiras. Também é muito interessante a visita nas igrejas. A igreja traz muita informação sobre a cultura daquela localidade, do país, né? Do país. Eu já visitei igrejas que têm mais de 500 anos, que foram igrejas construídas desde o período colonial. Desde o período, então, da colonização brasileira, como na Bahia, fui em Porto Seguro, e lá identifiquei marcos que identifica lá onde os primeiros, né, portugueses, onde houve a primeira missa. Enfim, né, são marcos históricos que é importante conhecermos para ampliar aí a nossa visão de mundo, conhecer o nosso país, né, toda essa riqueza cultural que tem no nosso país. Então, queridos, vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Acredito que as referências, essas são as referências. Então, foi esse o tema desta aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos continuar. Aguardo vocês na próxima aula e fiquem ligados aí nas nossas aulas, certo? Para vocês ampliar aí seu conhecimento no currículo de arte. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.